Nos rincões vastos e poeirentos do sertão nordestino, onde o sol inclemente castiga a terra seca e o tempo parece escorrer lento entre as poucas casas de barro e madeira, uma pequena vila guarda segredos que poucos ousam desvendar. É nesse ambiente árido, onde as tradições se entrelaçam às superstições, que reside Miguel, um garoto de 10 anos, cuja presença, a princípio, não parecia destoar dos outros meninos. Mas algo nele era diferente, algo que ia muito além da cadeira de rodas que ele usava para se locomover. Miguel nasceu no âmago daquela terra árida, filho de Dona Rosa, mulher simples e batalhadora que o criou com o carinho e dedicação que o sertão reserva aos seus. O menino, apesar das limitações impostas pelo corpo, revelava uma mente inquieta e uma doçura melancólica em seus olhos profundos. Os dias de Miguel seguiam uma rotina marcada pela simplicidade. As brincadeiras sob o sol escaldante, a conversa mansa com os poucos amigos e as histórias que Dona Rosa contava nos entardeceres sobre tempos de luta, coragem e anjos esquecidos. Mas algo estava prestes a desestabilizar essa rotina tão cuidadosamente construída. Uma inquietação começava a brotar no coração de Miguel e nas expressões que ele lançava ao longe, como se enxerga-se além do horizonte secos daquela vila, esquecido pelo tempo. Numa tarde qualquer, quando o vento quente levantava a poeira e levava vozes distantes, Miguel parou abruptamente em meio ao caminho. Seus olhos se fixaram num ponto incerto do céu, brilhando com uma intensidade que parecia estranhamente antiga. O menino falou de repente, num tom firme e inesperado. "Eu fui Lampião." Aquela frase cortou o silêncio e penetrou a alma de Dona Rosa como uma lâmina invisível. Lampião, o célebre cangaceiro que carregava nas costas o fardo da história do sertão, uma figura que para muitos era apenas lenda e para outros símbolo de resistência e medo. Aos poucos, as palavras de Miguel deixaram de ser meras frases soltas. Ele passou a contar detalhes, nomes, gestos e acontecimentos daquela era que, por mais que estudada, parecia perdida nas brumas do tempo. Descrevia os lugares por onde Lampião havia passado, as batalhas que enfrentou e até sentimentos profundos, como a angústia e a solidão do homem que desafiou o poder das elites para defender seu povo. Para aqueles que o ouviam, começava a surgir uma mescla de espanto e inquietação. Será que era possível que uma criança pudesse carregar, como uma sombra viva, as memórias de alguém que viveu há quase um século? Dona Rosa encarava o filho com um misto de amor e medo, sentindo que estava diante de algo muito maior do que ela podia compreender. Mas o mistério não parava por aí. Miguel, em seus momentos de maior lucidez, começou a emitir previsões, não apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. Palavras sombrias e enigmáticas anunciavam uma catástrofe que abalaria o Brasil em 2026. Eram palavras carregadas de alerta e uma urgência que parecia clamar para serem ouvidas. A vila, antes tranquila, viu-se tomada por um silêncio nervoso. Conversas sussurradas, olhares desconfiados e orações abafadas enchiam o ar, enquanto as predições de Miguel reverberavam entre as casas. Entre certo ceticismo e um medo inexplicável, os moradores começaram a se perguntar se as histórias de reencarnação não passariam de folclore, ou se algo realmente perturbador estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Dona Rosa batalhava para proteger seu filho das dúvidas cruéis e da curiosidade alheia, ao mesmo tempo em que tentava encontrar sentido nas palavras que ecoavam nos sonhos de Miguel, nas vozes que ele dizia ouvir e na intensidade de sua fé silenciosa. "Tudo isso ainda parece uma miragem", murmura ela em noites longas, olhando para o garoto que dorme, exausto, mas carregando em seu peito um fardo que ultrapassa gerações. O que parecia inicialmente um simples reflexo das histórias contadas no sertão
transformava-se num mistério profundo, indelével, com ecos de passado, presentes e futuros entrelaçados na alma de uma criança. Nesta vila esquecida pelo tempo entre as ruas de terra batida e o céu estrelado do sertão, a história de Miguel começava a ser escrita. Um relato de reencarnação, destino e advertência que desafia a compreensão e convida o espectador a se perder no mistério tão antigo quanto o próprio sertão. Após as primeiras declarações enigmáticas de Miguel, o ambiente na pequena vila começou a mudar de forma gradual, mas irreversível. Já não era apenas uma criança com histórias incomuns, mas alguém que apresentava conhecimentos e comportamentos que desafiam o entendimento comum de qualquer um ao seu redor. A palavra Lampião começava a circular pelos becos e ruas de terra, pairando como uma sombra silenciosa que despertava o mistério e, ao mesmo tempo, o medo. Miguel passou a mostrar sinais que iam além do discurso. Às vezes, cantava antigas modas de viola que, para os adultos, pareciam hinos esquecidos do cangaço, mas para ele eram como fragmentos de um passado vívido gravado em sua memória. Seus olhos, frequentemente fixos no horizonte, transmitiam uma melancolia antiga, como se ele carregasse em seu olhar a dureza das caatingas e o peso das noites estreladas passadas em emboscadas escondidas. Além disso, a criança começou a experimentar visões repentinas, flashes de cenas que ninguém poderia ter contado a ele. Via mulheres vestidas em roupas do início do século XX, ou homens em chapéus de couro pisando em solo duro, sempre acompanhados pelo som distante do trotar dos cavalos e dos tiros que marcaram aquelas eras turbulentas. Os moradores próximos, inicialmente compreensivos, mas céticos, passaram a observar com desconfiança cada palavra e gesto do garoto. Alguns chegaram a sugerir que Miguel pudesse estar sofrendo de alguma doença mental, uma manifestação do trauma de sua condição física, enquanto outros pensavam que talvez fosse apenas uma fase estranha que passaria. Entretanto, Dona Rosa começava a perceber algo muito ao contrário. Seu filho não parecia confuso, muito pelo contrário. Era como se ele estivesse cada vez mais consciente e articulado em suas falas e ações. Certa noite, Miguel pediu para que ela o levasse a um sítio próximo, um lugar onde outrora se diziam ter ocorrido encontros secretos do bando de Lampião. No caminho, Miguel começou a cantar a toada conhecida, aquela que só os mais velhos se lembravam, e seu canto parecia ecoar nos ventos secos do sertão, transformando a paisagem em algo quase sobrenatural. Chegando ao local, o garoto se aproximou de uma árvore seca e apontou uma marca na casca, explicando que ali Lampião teria feito sinal para seus companheiros. Dona Rosa, perplexa, não sabia o que pensar. Eram fatos que pareciam simples coincidências ou talvez memórias verdadeiras gravadas em sua alma. Nos dias seguintes, o mistério só se aprofundou. Miguel começou a antecipar pequenos acontecimentos na vila, o rompimento de uma corda no açude, a visita inesperada de um forasteiro ou até detalhes pessoais das famílias mais antigas. Suas previsões, mesmo as mais simples, surpreendiam pela exatidão, até que logo algo maior se colocou à tona. Durante uma noite de tempestade, Miguel gritou despertando Dona Rosa, dizendo que uma grande tormenta se formaria, que rios transbordariam e o chão do Brasil iria tremer em 2026, trazendo sofrimento e mudanças profundas. Aquelas palavras ressoaram com uma sinistra ecoação nos corações daqueles que as ouviam. Enquanto isso, um pequeno grupo de pessoas começava a se aproximar, não por interesse, mas por medo e curiosidade. Padres, estudiosos em culturas populares, jornalistas que queriam captar uma história incrível e até pessoas que vinham de longe para ouvir as vozes de Miguel. Ele, por sua vez, parecia indiferente à fama repentina, mantendo o olhar distante
que só se desfez nos momentos em que a angústia do que carregava o atingia. Eu não invento nada, dizia ele em suas horas mais calmas. São lembranças que não são minhas, mas são verdadeiras. Eu volto para avisar. Dona Rosa, em meio ao turbilhão de emoções, tentava proteger seu filho, enquanto questionava sua própria fé e o significado de tudo aquilo. As conversas à mesa, os encontros na igreja, os olhares reprovadores ou admirados, tudo criava uma teia densa, onde mistério, realidade e crendice se misturavam. O que ninguém poderia negar era que Miguel carregava em si uma história muito maior do que sua idade poderia explicar. Sua voz era como um fio que liga o passado ao futuro, um canal aberto para aquilo que muitos só ousam imaginar nas sombras da noite longa. E enquanto o Brasil parecia distante, o presságio corroía o ar, anunciando que o que estava por vir em 2026 ultrapassaria os limites da imaginação. Nos dias que se seguiram às primeiras previsões e relatos de Miguel, o mistério que rondava o garoto passou a invadir a rotina da vila com uma intensidade crescente. A tranquilidade daquelas terras distantes começava a ser abalada não apenas pelos ventos do sertão, mas por questionamentos, dúvidas e investigações que se espalhavam entre moradores, curiosos e especialistas. Pessoas que até então olhavam para Miguel apenas como uma criança com limitações físicas começaram a enxergá-lo sob uma nova luz. E essa luz era ao mesmo tempo brilhante e inquietante. Dona Rosa, a mãe de Miguel, sentia-se dividida entre o amor incondicional e a preocupação pelo rumo que tudo estava tomando. A cada palavra nova que Miguel proferia sobre o passado, com detalhes surpreendentes, ela buscava ajuda em médicos, psicólogos e até mesmo em estudiosos do folclore e da história do sertão. A intenção era clara: entender se seu filho estava vivendo uma experiência espiritual verdadeira ou se a mente dele estava criando uma realidade paralela para fugir da dura condição física que enfrentava. Os médicos trouxeram hipóteses variadas, algumas tentando explicar os fenômenos como transtornos psicológicos, dissociação ou até mesmo alucinações provocadas por traumas. Mas nenhuma explicação parecia abranger a totalidade do que Miguel apresentava. Era como se, paralelamente à fragilidade do corpo, sua alma estivesse despertando uma outra consciência, uma voz antiga que se recusava a ser silenciada. Pressionada pela falta de respostas e com o coração apertado, Dona Rosa recorreu a estudiosos do cangaço, pesquisadores das histórias de Lampião e do período da história que seu filho evocava. Estes trouxeram mais elementos que só serviram para aprofundar o mistério. Muitos confirmavam que as descrições de Miguel batiam com histórias raras, memórias quase esquecidas que os documentos oficiais nunca registraram com precisão. Para eles, o garoto parecia ser uma ponte viva entre o passado e o presente. Mas nem todos aceitavam essas crenças de braços abertos. A comunidade, em geral, tornava-se um campo de tensões, com debates acalorados entre céticos e crentes. Alguns moradores passavam a olhar Miguel com desconforto e medo, questionando a sanidade do menino, enquanto outros viam nele uma figura quase sagrada, um profeta que trazia advertências para um futuro sombrio. Essa dualidade criava um clima pesado, uma espessa nuvem de dúvida que pairava sobre o lugar. Miguel, por sua vez, parecia sentir essa tensão. Em alguns momentos, sua expressão se tornava ainda mais distante, como se estivesse preso entre dois mundos, tentando comunicar algo que não podia ser plenamente compreendido. Ele adquiriu o hábito de se afastar para os recantos mais silenciosos da vila. Uma velha igreja abandonada, os fundos secos do açude e especialmente o sítio onde fora levado pela mãe dias antes. Ali, mergulhava em seus pensamentos ou talvez em suas lembranças, como se estivesse tentando decifrar o enigma que agora era sua própria existência. Para reforçar o mistério,
episódios estranhos começaram a ocorrer na vila. Objetos desapareciam e apareciam em locais diferentes. Animais se comportavam de maneira incomum e, em algumas noites, ecos de cânticos antigos eram ouvidos através do vento. Tudo isso aumentava a inquietação coletiva, enquanto Miguel permanecia no centro daquela teia, aparentemente alheio ao turbilhão que seu testemunho provocava. Em meio a isso, Dona Rosa encontrou um aliado inesperado em Padre José, um sacerdote velho e reservado, que inicialmente desacreditava de tudo, mas passou a acompanhar Miguel de perto após presenciar alguns momentos peculiares. Padre José não fez grandes juras de fé, mas buscava compreender a essência daquele fenômeno, sempre com respeito e cautela. Ele passou a visitar regularmente a casa de Dona Rosa, buscando não apenas consolo, mas também respostas para o que lhe parecia um enigma divino. No entanto, Padre José não era o único interessado. Um grupo de jornalistas audaciosos chegou à vila em busca de uma grande reportagem. Não apenas para contar a história de uma criança misteriosa, mas para entender o impacto daquele mistério para a cultura brasileira e, possivelmente, para o futuro. Eles se dividiram entre tentar convencer Miguel a abrir sua história completamente e duvidar de toda a narrativa, criando um jogo delicado entre o que poderia ser verdade e o que poderia ser mera fantasia. Esse ambiente tenso e repleto de incertezas desafiava tanto Miguel quanto os adultos ao seu redor. Surgiram momentos de conflito, dúvidas profundas e episódios de desespero. Dona Rosa, consumida pelo amor e pelo medo, chegou a questionar sua própria sanidade, perguntando-se se tudo aquilo era fruto da vontade de proteger seu filho ou se realmente havia algo sobrenatural acontecendo. Ao mesmo tempo, Miguel começou a explorar mais conscientemente sua ligação com Lampião, não só repetindo histórias, mas vivendo-as em sua mente, em sonhos intensos que o faziam acordar suando, com imagens vívidas que não escapavam de sua memória. Ele descrevia figuras do passado, encontros secretos, estratégias e até sentimentos ocultos de um homem que ele jamais poderia ter conhecido, a não ser que aquela vida houvesse sido, de fato, sua. E quando suas previsões sobre o futuro se tornaram mais claras, as dúvidas se transformaram em temor. Miguel falava sobre um evento calamitoso em 2026, uma catástrofe que poderia abalar o Brasil de forma profunda, mudando para sempre o curso da história. Para alguns, eram apenas as palavras de uma criança com imaginação fértil. Para outros, era a voz da verdade vindo através do tempo, um aviso que não podia ser ignorado. Assim, a investigação do mistério tomou um rumo que ultrapassava o entendimento racional, entrando no domínio do sagrado e do enigmático. A vila passou a viver entre a dúvida e a fé, entre o medo e a esperança, enquanto a história de Miguel, o garoto que se dizia Lampião reencarnado, se transformava numa saga carregada de suspense, mistério e emoção. Se desejar, posso prosseguir para a quarta parte do roteiro, que trata do primeiro clímax com a revelação inusitada, mantendo o padrão e o número de palavras. Confirma? Parte 3. Investigação e dúvida. 750, 800 palavras. Nos dias que se seguiram às primeiras declarações enigmáticas de Miguel, o mistério que rondava o garoto passou a invadir a rotina da vila com uma intensidade crescente. A tranquilidade daquelas terras distantes começava a ser abalada não apenas pelos ventos do sertão, mas por questionamentos, dúvidas e investigações que se espalhavam entre moradores curiosos e especialistas. Pessoas que até então olhavam para Miguel apenas como uma criança com limitações físicas começaram a enxergá-lo sob uma nova luz. E essa luz era ao mesmo tempo brilhante e inquietante. Dona Rosa, a mãe de Miguel, sentia-se dividida entre o amor incondicional e a preocupação pelo rumo que tudo estava tomando.
A cada palavra nova que Miguel proferia sobre o passado, com detalhes surpreendentes, ela buscava ajuda em médicos, psicólogos e até mesmo em estudiosos do folclore e da história do sertão. A intenção era clara: entender se seu filho estava vivendo uma experiência espiritual verdadeira ou se a mente dele estava criando uma realidade paralela para fugir da dura condição física que enfrentava. Os médicos trouxeram hipóteses variadas, algumas tentando explicar os fenômenos, como transtornos psicológicos, dissociação ou até mesmo alucinações provocadas por traumas. Mas nenhuma explicação parecia abranger a totalidade do que Miguel apresentava. Era como se, paralelamente à fragilidade do corpo, sua alma estivesse despertando uma outra consciência, uma voz antiga que se recusava a ser silenciada. Pressionada pela falta de respostas e com o coração apertado, Dona Rosa recorreu a estudiosos do cangaço, pesquisadores das histórias de Lampião e do período da história que seu filho evocava. Estes trouxeram mais elementos que só serviram para aprofundar o mistério. Muitos confirmavam que as descrições de Miguel batiam com histórias raras, memórias quase esquecidas que os documentos oficiais nunca registraram com precisão. Para eles, o garoto parecia ser uma ponte viva entre o passado e o presente. Mas nem todos aceitavam essas crenças de braços abertos. A comunidade, em geral, tornava-se um campo de tensões, com debates acalorados entre céticos e crentes. Alguns moradores passavam a olhar Miguel com desconforto e medo, questionando a sanidade do menino, enquanto outros viam nele uma figura quase sagrada, um profeta que trazia advertências para um futuro sombrio. Essa dualidade criava um clima pesado, uma espessa nuvem de dúvida que pairava sobre o lugar. Miguel, por sua vez, parecia sentir essa tensão. Em alguns momentos, sua expressão se tornava ainda mais distante, como se estivesse preso entre dois mundos, tentando comunicar algo que não podia ser plenamente compreendido. Ele adquiriu o hábito de se afastar para os recantos mais silenciosos da vila. Uma velha igreja abandonada, os fundos secos do açude e especialmente o sítio onde fora levado pela mãe dias antes. Ali, mergulhava em seus pensamentos ou talvez em suas lembranças, como se estivesse tentando decifrar o enigma que agora era sua própria existência. Para reforçar o mistério, episódios estranhos começaram a ocorrer na vila. Objetos desapareciam e apareciam em locais diferentes. Animais se comportavam de maneira incomum e, em algumas noites, ecos de cânticos antigos eram ouvidos através do vento. Tudo isso aumentava a inquietação coletiva, enquanto Miguel permanecia no centro daquela teia, aparentemente alheio ao turbilhão que seu testemunho provocava. Em meio a isso, Dona Rosa encontrou um aliado inesperado em Padre José, um sacerdote velho e reservado, que inicialmente desacreditava de tudo, mas passou a acompanhar Miguel de perto após presenciar alguns momentos peculiares. Padre José não fez grandes juras de fé, mas buscava compreender a essência daquele fenômeno, sempre com respeito e cautela. Ele passou a visitar regularmente a casa de Dona Rosa, buscando não apenas consolo, mas também respostas para o que lhe parecia um enigma divino. No entanto, Padre José não era o único interessado. Um grupo de jornalistas audaciosos chegou à vila em busca de uma grande reportagem. Não apenas para contar a história de uma criança misteriosa, mas para entender o impacto daquele mistério para a cultura brasileira e, possivelmente, para o futuro. Eles se dividiram entre tentar convencer Miguel a abrir sua história completamente e duvidar de toda a narrativa, criando um jogo delicado entre o que poderia ser verdade e o que poderia ser mera fantasia. Esse ambiente tenso e repleto de incertezas desafiava tanto Miguel quanto os adultos ao seu redor. Surgiram momentos de conflito, dúvidas profundas e episódios de desespero. Dona Rosa,
Consumida pelo amor e pelo medo, chegou a questionar sua própria sanidade, perguntando-se se tudo aquilo era fruto da vontade de proteger seu filho ou se realmente havia algo sobrenatural acontecendo. Ao mesmo tempo, Miguel começou a explorar mais conscientemente sua ligação com Lampião, não só repetindo histórias, mas vivendo-as em sua mente, em sonhos intensos que o faziam acordar suando, com imagens vívidas que não escapavam de sua memória. Ele descrevia figuras do passado, encontros secretos, estratégias e até sentimentos ocultos de um homem que ele jamais poderia ter conhecido, a não ser que aquela vida houvesse sido, de fato, sua. E quando suas previsões sobre o futuro se tornaram mais claras, as dúvidas se transformaram em temor. Miguel falava sobre um evento calamitoso em 2026, uma catástrofe que poderia abalar o Brasil de forma profunda, mudando para sempre o curso da história. Para alguns, eram apenas as palavras de uma criança com imaginação fértil. Para outros, era a voz da verdade vindo através do tempo, um aviso que não podia ser ignorado. Assim, a investigação do mistério tomou um rumo que ultrapassava o entendimento racional, entrando no domínio do sagrado e do enigmático. A vila passou a viver entre a dúvida e a fé, entre o medo e a esperança, enquanto a história de Miguel, o garoto que se dizia Lampião reencarnado, se transformava numa saga carregada de suspense, mistério e emoção. O momento crucial da história de Miguel chegou numa noite fria e silenciosa, quando o véu do mistério se rasgou para revelar algo além do imaginável. Até então, as vozes e as sombras que cercavam o garoto se misturavam ao sussurro do vento e à dança da poeira do sertão, mantendo uma tênue linha entre a incredulidade e a esperança. Foi nesse instante que Miguel, com a força e a convicção de quem carrega não apenas uma vida, mas uma história completa, revelou algo impossível de ser ignorado. Naquela noite, os poucos que ainda estavam ao redor se lembraram para sempre do peso das palavras que surgiram da boca da criança. Ele falou com detalhes precisos sobre encontros e emboscadas, sobre os rostos de homens que ostentavam chapéus de couro gastos, sobre os caminhos secretos pelas caatingas e sobre a sede de vingança que alimentava seu antigo coração. Contou não apenas o passado, mas uma memória viva, como se estivesse ali novamente, revivendo cada momento, cada decisão, cada dor. Miguel descreveu com uma leveza angústia a famosa emboscada em que Lampião e seu bando foram surpreendidos pela polícia na fazenda Angicos, em Sergipe, em 1938. Relatou os sons da chuva caindo sobre as barracas, a sensação do frio cortante, a tensão crescente e, principalmente, os momentos finais daquele capítulo. Olhos que viram companheiros caírem, sons dos disparos de metralhadoras e o golpe fatal que silenciou o homem que ele dizia ter sido. O silêncio caiu pesado sobre a pequena multidão ouvinte. Aqueles que ouviram ficaram perplexos diante da capacidade daquela criança, tão jovem e frágil, de narrar com tamanha riqueza de detalhes um evento que muitos historiadores estudaram exaustivamente, mas jamais conseguiram captar a essência humana como ele fizera. Alguns dos presentes sacaram seus celulares para registrar aquelas palavras e poucos foram capazes de segurar o choro, pois não era apenas uma narração fria de história, mas uma confissão carregada de emoção, sofrimento e saudade. Dona Rosa, que assistia a cada palavra com o coração em turbilhão, sentiu toda a magnitude da verdade exposta ali. O medo e a admiração se confundiam em seu peito. Ela compreendia que aquele mistério ultrapassava as fronteiras do natural, mas sua alma se enchia de orgulho pela coragem do filho que carregava não apenas um corpo, mas uma alma ancestral. A revelação foi além do que qualquer um podia imaginar. Miguel não apenas lembrou dos fatos, mas contou o porquê da luta de Lampião,
A dor da perda do pai, o desejo de justiça, a insatisfação com as desigualdades do sertão que motivaram seus passos e os de seu bando. Mostrou um lado humano do cangaceiro, longe das lendas que o transformaram em mito, revelando dúvidas, angústias e pensamentos que poucos tiveram coragem de considerar. A partir desse momento, a linha entre passado e presente tornou-se indistinta. Os que ouviam começaram a questionar se Miguel não estava realmente revivendo uma existência antiga, carregando consigo não apenas o fardo das memórias, mas também uma missão. A amargura da luta, a esperança de mudança, o alerta para um futuro incerto, tudo isso parecia fundir-se na voz firme e doce daquela criança. Entre os observadores emergiu uma figura inesperada. Um historiador renomado que se encontrava na vila para documentar as tradições orais da região. Ele tomou notas frenéticas, reconhecendo fatos que jamais imaginou ouvir por meio de uma criança. Para ele, aquela era uma prova tangível de que o mistério que rondava Miguel às vezes ultrapassa as barreiras do explicável, tocando o reino das almas e da memória ancestral. Porém, a revelação trouxe também um peso maior para Dona Rosa e para o próprio Miguel. Com o despertar dessas memórias, o menino enfrentava não apenas o desafio de viver sua infância sob o olhar atento da vila inteira, mas também de carregar uma mensagem importante, uma advertência para os tempos vindouros, que, segundo ele, seriam marcados por grandes calamidades. O clímax daquela noite não apenas deu forma a um mistério, mas instaurou uma nova fase na história. Miguel, agora visto como o verdadeiro guardião de uma herança espiritual, tinha nas mãos a responsabilidade de entregar um aviso, medido em palavras que soavam como um eco dos tempos. À medida que as últimas luzes da noite se apagavam e o sertão começava a despertar para um novo dia, todos sabiam que a história estava mudando. O que antes era dúvida, agora despertava respeito e até temor, pois aquela criança, que assegurava ter sido Lampião reencarnado, tornara-se o porta-voz de um destino iminente para o Brasil, algo que se aproximava e que ninguém poderia ignorar. Enquanto isso, Miguel sonhava com terras ressequidas, com rios que corriam como sangue e céus que choravam tempestades. Sonhava com um país unido pela dor e pela esperança, e com uma missão que ultrapassava gerações. O mistério ganhava um impacto inusitado, revelando-se não apenas como uma história de reencarnação, mas como a voz de um passado que desejava transformar o futuro. Com as revelações intensas e a crescente atenção sobre Miguel, o garoto passou a entrar numa fase ainda mais profunda de sua ligação com o passado e com o futuro que anunciava. Seus sonhos se tornaram mais nítidos, quase intoleráveis em sua intensidade, e as memórias que emergiam pareciam consumi-lo a cada passo, como se uma força maior o conduzisse para um destino inevitável. O pequeno sertão, que antes parecia distante e acolhedor, agora assumia uma dimensão quase apocalíptica nas palavras e visões de Miguel. Ele começou a relatar não apenas episódios do passado, mas sinais iminentes que indicavam uma grande transformação prestes a acontecer no Brasil em 2026. Falava de rios que transbordariam, de ventanias violentas, de uma natureza que reagiria com fúria às ações humanas. Eram impressões carregadas de urgência que desconcertavam seus mais próximos. Além disso, suas lembranças se entrelaçavam com emoções profundas, tristeza, revolta e uma inquietação crescente. Miguel começava a agir de forma ainda mais estranha para aqueles ao seu redor. Passava longas horas absorto, conversando em sussurros com figuras invisíveis, fazendo desenhos com símbolos antigos que remetiam a um tempo de luta e resistência. Os moradores da vila, cada vez mais divididos entre o temor e a curiosidade, passaram a observar com atenção os comportamentos do garoto. As visitas de especialistas, jornalistas e céticos continuavam, mas nada parecia aplacar nem esclarecer o mistério em torno de Miguel. Para eles, não era apenas uma história de reencarnação,
Era um aviso, um presságio que precisava ser compreendido antes que o tempo se esgotasse. Dona Rosa, por seu lado, enfrentava uma luta interna. O amor que sentia pelo filho se misturava ao medo pelo fardo que ele carregava. Durante as noites mais silenciosas, quando tudo parecia calar, ela ouvia Miguel sussurrar nomes desconhecidos, orações antigas e profecias que só aumentavam sua angústia. Perguntava a si mesma como poderia proteger aquela alma quase perdida, se ao mesmo tempo sabia que sua missão estava muito além do que podia compreender. O padre José, que acompanhava com cautela os acontecimentos, passou a aconselhar a todos para que mantivessem a calma e o coração aberto. Ele compreendia mais que ninguém que, diante de tais mistérios, a razão tinha limites. Em uma de suas visitas, falou com Dona Rosa sobre a necessidade de fé e acolhimento, não apenas para Miguel, mas para todos que se sentiam impactados por aquele poder obscuro. Entre os acontecimentos que aumentaram a tensão estavam sonhos coletivos que alguns moradores relataram. Sonhos de tempestades, de terras desfiguradas e de um fogo que consumia as matas e os corações. Muitos questionavam se aquilo não seria nada mais que o efeito da ansiedade espalhada pelo menino, mas a repetição e a semelhança das imagens os fez hesitar. Enquanto isso, Miguel participava de encontros com o pequeno grupo que o protegia. Ele falava pouco, porém com o peso de quem carrega segredos que precisam ser compartilhados, mesmo que o mundo não esteja pronto para ouvir. Seus relatos se revestiam de um tom misterioso, como se algumas verdades fossem pesadas demais para serem ditas diretamente. No íntimo, o garoto mostrava-se dividido. Havia nele uma criança que desejava apenas brincar e ser livre, mas também um guerreiro marcado por um passado de sangue e sacrifício. Essa dualidade se manifestava em seus olhares distantes e em seus momentos de silêncio profundo, que faziam quem o observasse sentir uma presença quase tangível e ancestral. Jornadas emocionais cruzaram os dias da vila. Entre lágrimas, sussurros e olhares firmes, começaram a se formar laços estreitos entre aqueles que acreditavam em Miguel. Sentiam-se parte não apenas de uma história singular, mas de um enigma que unia passado, presente e futuro. Um fio invisível de esperança e alerta para um país que parecia prestes a mudar. Assim, com cada dia que passava, a proximidade de 2026 carregava consigo uma sombra crescente, um peso que parecia afetar o próprio ar que se respirava. Sobre essa tensão pairava a figura silenciosa de Miguel, garoto que não era apenas uma criança, mas um canal para vozes antigas e um aviso ardente para os que ousavam ouvir. Posso continuar para a parte 6, o grande encontro, clímax final, mantendo o padrão e a quantidade mínima de palavras exigida? Parte 1, introdução ao caso, 750, 800 palavras. Nos rincões do sertão brasileiro, em uma pequena vila onde o tempo parecia se arrastar lentamente, vivia Miguel, um garoto de 10 anos em uma cadeira de rodas. A simplicidade do seu dia a dia contrastava com o mistério que começaria a envolvê-lo. Filha única de Dona Rosa, uma mulher forte e maternal, Miguel crescia sob o calor abrasador do sol e o silêncio da terra seca, onde histórias antigas e memórias esquecidas permeavam o ar seco. Era uma tarde quente quando tudo começou a mudar. Miguel, que sempre foi um menino calado, com olhos profundos que pareciam carregar um mundo além daquele lugar, ficou parado olhando para o horizonte com uma expressão distante. Seus olhos brilhavam de uma forma que Dona Rosa jamais havia visto. De repente, ele pronunciou palavras que congelaram o coração da mãe. Eu fui Lampião. Lampião, o lendário cangaceiro do sertão nordestino, uma figura tão presente nas histórias e tão real nos relatos antigos, parecia renascer através de Miguel. A afirmação deixou Dona Rosa em um misto de incredulidade, medo e uma estranha esperança. Como uma criança tão jovem poderia conhecer detalhes de uma vida tão distante?
Aquilo mexia com as raízes profundas daquela terra, uma terra de lutas, histórias sangrentas e memória viva. Com o passar dos dias, Miguel começou a contar coisas que ninguém da vila poderia saber. Falava de caminhos escondidos nas caatingas, de homens marcados pela dureza da vida e pelo credo da sobrevivência, de encontros secretos e batalhas contra forças opressoras. Seu relato não era apenas de palavras. Sua voz carregava a emoção e o peso de uma alma antiga. Mais do que isso, em suas falas surgiam previsões. Ele falava de um futuro sombrio, uma catástrofe que afetaria profundamente o Brasil em 2026. A vila, acostumada a acreditar em lendas, agora enfrentava o desafio de encarar uma verdade desconcertante. Alguns o ouviam com medo, outros com fé, e outros tantos com descrença. Dona Rosa, protegendo seu filho, buscava respostas na ciência e na fé. Enquanto isso, o garoto, mesmo preso em seu corpo limitado, parecia viver conectado a uma história maior. Uma história de reencarnação, de dor e de um chamado urgente para o que estava por vir. Aquele sertão silencioso começava a se transformar. A história de Miguel, o menino que dizia ser Lampião revivido, era o primeiro capítulo de um mistério que desafiaria tudo o que a vila já conhecera. A noite caída sobre o sertão trazia consigo um silêncio quase palpável, como se o próprio ar soubesse que algo monumental estava prestes a acontecer. A pequena vila, que nos últimos meses havia sido palco de mistérios insondáveis, parecia conter a respiração. A luz bruxuleante das lamparinas e sob o céu enegrecido, Miguel se preparava para o momento que transformaria para sempre sua história. Um encontro que parecia dissolver a fronteira entre passado e presente, entre o natural e o sobrenatural. Guiado por Dona Rosa, pelo Padre José e por um grupo reduzido de curiosos e protetores, o garoto chegou ao sítio onde tudo começara a mudar. O cenário era carregado de simbolismos, árvores retorcidas que pareciam sussurrar segredos, pedras antigas marcadas pelo tempo e uma via estreita que serpenteava até o centro do mistério. Miguel caminhava com passos firmes, a expressão serena, enquanto seus olhos brilhavam com uma luz que mesclava inocência e uma sabedoria ancestral. Ao chegar ao local escolhido, a atmosfera se tornou densa. Uma brisa suave, quase etérea, percorreu o ambiente e algo mudou na sensação de quem acompanhava aquela cena. Miguel, então, sentou-se em silêncio, fixando seu olhar no horizonte invisível, como se pudesse ver o que os outros não viam. Em seguida, começou a falar. Suas palavras eram baixas, quase um sussurro, mas carregadas de um peso inexplicável. Ele descreveu uma figura que apareceu contra o pano de fundo do tempo, um homem de chapéu de couro e olhar intenso, cuja presença parecia flutuar entre o mistério e a realidade. Para os que estavam ao redor, parecia uma evocação, uma manifestação que desafiava toda lógica e razão. Essa figura, que Miguel insistia em chamar de Lampião, não era apenas uma lembrança ou fantasia infantil, mas uma força viva, um agente do passado se manifestando para guiar o futuro. O diálogo que se seguiu foi repleto de momentos carregados de emoção. Miguel iniciou um contato quase místico com essa presença, que parecia lhe transmitir mensagens, lembranças e alertas. A voz dele embargava, ora revelando memórias de batalhas, perdas e amores do cangaceiro, ora expressando a angústia de carregar um destino tão pesado. Ele falou sobre a importância de preparar aqueles que ouviam para o que estava por vir, sobre a responsabilidade de proteger seu povo das grandes mudanças anunciadas. Para Dona Rosa, foi um momento de lágrimas e silêncio absoluto. Ela sentiu a dor e a força do filho se manifestando ali diante de seus olhos. Padre José, com sua fé renovada, entendeu que aquilo era algo maior que simples contos e superstições. Era um chamado, uma conexão espiritual profunda que abria novos caminhos para a compreensão da existência.
Os demais observadores permaneciam em estado de reverência e surpresa, sabendo que estavam diante de algo singular. Aquela noite, com seu manto escuro e seu silêncio grave, marcaria o ponto de virada para todos. A testemunha daquele mistério encontrou mais do que respostas, encontrou seu papel e a força para enfrentá-lo. Cada palavra proferida por Miguel trazia à tona um passado que se entregava com honestidade e emoção. Ele falou das batalhas no sertão, do preço pago pela luta e da esperança que brotava no meio da dureza, tecendo aquilo que parecia ser não apenas uma narrativa, mas um legado. A sensação era de que as eras se entrelaçavam e que Miguel, ainda criança, era o porto seguro desse elo. Antes que a noite chegasse ao seu fim, um sentimento profundo de união e força tomou conta. O garoto, que antes parecia perdido entre suas visões, agora caminhava firme, carregando não apenas a memória de Lampião, mas a força para anunciar um futuro incerto, porém imprescindível. Aquilo foi mais do que um encontro. Foi uma cerimônia silenciosa de passagem, para Miguel, para a vila, para o próprio sertão. Um instante que, como a história do cangaço, ficaria gravado para sempre na alma daqueles que acreditam que, entre as sombras do tempo, residem verdades eternas. O peso dos acontecimentos nos meses anteriores deixava marcas profundas em Miguel, Dona Rosa, Padre José e toda a vila, mas também trouxe um senso de clareza e direção. O mistério que envolvia a criança e sua ligação com Lampião, embora tenha gerado medo e incredulidade, agora começava a encontrar um desfecho que poderia reconciliar passado, presente e futuro. Os relatos e visões que Miguel compartilhava tornaram-se mais claros, e algumas dúvidas começaram a ser dissipadas, ainda que as sombras da incerteza jamais desaparecessem completamente. Era uma resolução que acolhia o mistério sem negá-lo, que respeitava a complexidade da experiência humana e espiritual que avaitavam a todos. Dona Rosa, ao lado do filho, sentia o alívio e a força que surgiam da aceitação. Entendeu que proteger Miguel significava, acima de tudo, honrar a missão que ele carregava, mas também garantir que a infância e a inocência pudessem coexistir com a responsabilidade dos avisos e das memórias ancestrais. Padre José, fortificado pela fé e pelo mistério, tornou-se novo farol para a comunidade, guiando os corações aflitos para um caminho de esperança e reflexão. Ele ressaltava que, independente das origens ou explicações, aquilo que realmente importava era a mensagem de amor e de cuidado pelo próximo que aquele fenômeno transmitia. Para a vila, aquele desfecho significava mais do que a resolução de um mistério. Tornou-se um ensinamento sobre a importância de ouvir, acreditar e enfrentar o que pode parecer inexplicável com coragem. A união entre moradores se fortaleceu, e a história de Miguel servia como um lembrete constante de que há forças maiores entrelaçadas em nossas vidas, muitas vezes ocultas, mas sempre presentes. Miguel cresceu carregando em si as memórias de Lampião e a certeza de que seu papel era muito mais do que apenas uma criança marcada pelo destino. Ele se tornou símbolo de resistência, memória e alerta, um elo entre ontem e amanhã que inspirava todos ao seu redor a nunca ignorar os sons do passado. Ainda assim, a história não trouxe respostas definitivas, pois algumas perguntas ficaram abertas, convidando o espectador a refletir sobre o mistério da vida, da alma e das conexões que desafiam o tempo. O que realmente é reencarnação? O que são as vozes que ouvimos em nossos sonhos? Há algo maior que nos guia sem que possamos compreender? Essa conclusão sutil, reconhecendo as limitações do conhecimento humano e a beleza dos enigmas da existência, é o verdadeiro coração da narrativa. Um convite para a reflexão profunda, para a aceitação do mistério e para o respeito aos fragmentos da alma que se manifestam em formas diversas.
Assim, enquanto as estrelas brilhavam sobre a vila, iluminando a terra seca e os caminhos que se abriam, Miguel e sua história permaneciam vivos, não apenas como um conto do passado, mas como uma luz para o futuro incerto, um fio que liga vidas e esperanças num ciclo eterno. Enquanto a história principal de Miguel, o garoto que afirmava ser a reencarnação de Lampião, ganhava contornos cada vez mais fortes, outras camadas verdes começaram a entrelaçar-se com seu destino. Uma subtrama silenciosa e profundamente humana emergiu, aprofundando não apenas a narrativa, mas também o entendimento das emoções e dilemas que rondavam aquela vila do sertão esquecido. Entre os novos personagens que surgiram, destacava-se Helena, uma jovem professora que havia retornado à vila para reconstruir a escola local e reacender a chama da educação e do conhecimento nas crianças da região. Helena carregava seu próprio passado marcado por perdas e superações, e sua chegada causou um impacto sutil, porém significativo na dinâmica local. Helena logo se envolveu com a história de Miguel, inicialmente como educadora preocupada, tentando entender os comportamentos estranhos do menino. Cético em relação às afirmações sobre a reencarnação, ela buscava respostas práticas, tentando oferecer a Miguel ferramentas para lidar com sua condição e evitar que o isolamento social o consumisse. Porém, aos poucos, testemunhou episódios que desafiavam toda a racionalidade. Sua conexão com Miguel foi crescendo a partir de conversas concretas sobre história, cultura e, sobretudo, sobre as emoções profundas que carregava. Helena percebeu que não estava lidando com uma simples criança, mas com alguém cuja experiência ultrapassava as barreiras da idade e da lógica. Em uma tarde quente de verão, Helena acompanhou Miguel até as ruínas de uma antiga igreja próxima, onde ele lhe revelou detalhes históricos relacionados ao cangaço, fatos que sequer constavam nos livros escolares. Ao mesmo tempo, Helena enfrentava seus próprios dilemas. Traumatizada por perdas recentes, ela vivia um conflito interno entre a fé e o ceticismo, entre a razão e a emoção. Sua presença trouxe à narrativa uma camada de humanidade e dúvida que refletia a complexidade dos seres humanos diante do inexplicável. Como professora, ela buscava iluminar as mentes, mas em Miguel encontrou uma luz que vinha de um lugar muito mais profundo e ancestral. Essa relação entre Miguel e Helena espraiava suas raízes por outras ramificações da vila. As famílias das crianças, os antigos moradores e até mesmo os céticos começaram a olhar para aquela conexão como um símbolo da luta entre passado e presente, entre tradição e modernidade. A inovação que Helena trazia com seus métodos educativos contrastava com a dureza das histórias que Miguel carregava, mas juntas criavam um panorama rico e complexo. Além disso, surgiram tensões narrativas causadas por indivíduos que viam, na fama crescente de Miguel, uma oportunidade para negócios e exploração. Agentes externos, em busca de sensacionalismo e lucro, começaram a pressionar a família e a vila, ameaçando a paz recentemente conquistada. Essa disputa trouxe ao roteiro elementos de conflito, realçando a vulnerabilidade dos personagens diante de forças maiores e muitas vezes inescrupulosas. Dolores, uma mulher idosa, foi outro personagem que ganhou importância. Considerada a última guardiã das tradições da vila, ela carregava consigo histórias de família que se entrelaçavam com as memórias de Lampião e explicavam, de forma poética e enigmática, a conexão espiritual de Miguel. Em seus relatos, Dolores falava de ciclos de reencarnação e da perpetuação dos valores do sertão através do tempo, oferecendo uma visão quase mística que desafia a compreensão racional. Esses elementos adicionais ampliaram o alcance do roteiro,
trazendo não apenas um mistério que transcende o tempo, mas também um rico enredo de relações humanas, fé, conhecimento e enfrentamento das forças exteriores. A narrativa passou a não ser somente sobre Miguel, o menino com um destino ancestral, mas também sobre uma comunidade que luta para preservar suas raízes e seu futuro diante das incertezas. Esse capítulo da história convidava a audiência a mergulhar nas profundezas não apenas do mistério da reencarnação, mas do quanto o humano é complexo, frágil e ainda assim resistente. O que parecia ser um simples enredo sobrenatural virou uma reflexão sobre coragem, amor, dor e esperança, elementos universais que transcendem o tempo e o espaço. Com o desdobramento da história e as descobertas que percorriam a pequena vila, um novo sentimento começou a se infiltrar no coração daqueles que acompanhavam a trajetória de Miguel. A dúvida. A dúvida que corrói, que provoca questionamentos profundos e que instiga a alma a buscar respostas que nem sempre estão ao alcance. Miguel, cuja ligação com o passado de Lampião parecia cada vez mais tangível, enfrentava momentos de conflito interno. A criança que carregava memórias ancestrais também sentia o peso das incertezas que aquelas lembranças traziam consigo. Em seus olhos, por vezes, refletiam-se tanto a luz da sabedoria quanto as sombras da confusão. O pequeno guerreiro parecia dividido entre a missão que sentia destinada a ele e os anseios normais da infância que lhe eram roubados. A vila, que outrora se unira na crença e esperança, viu suas certidões serem abaladas por murmúrios de ceticismo e medo. O que parecia ser uma verdade incontestável tornou-se uma batalha sutil entre o palpável e o intangível. Pessoas díspares passaram a questionar não apenas a veracidade das experiências de Miguel, mas a própria natureza da realidade que os cercava. Em meio a isso, surgiram relatos contraditórios entre os membros da comunidade. Alguns moradores afirmavam ouvir sons e ver figuras estranhas nas noites silenciosas, enquanto outros insistiam que tudo não passava de histórias plantadas para criar sensação. Essa divisão aumentava a tensão, criando um campo fértil para o mistério florescer em sua forma mais inquietante. As dúvidas invadiam as conversas, tomando lugares nos silêncios entre as palavras. Famílias tentavam proteger os mais jovens das histórias assustadoras, mas também eram tomadas pela confusão que as próprias dúvidas geravam. Questionavam-se se a alma realmente poderia portar as memórias de uma vida anterior. Se as premonições anunciadas por Miguel poderiam ser evitadas, ou se estavam de fato diante de algo inevitável. Nesta etapa, o papel de Dona Rosa tornou-se ainda mais central. A mãe, que havia acompanhado cada passo do filho com um amor inquebrável, passava por noites insones, tentando encontrar um equilíbrio entre a fé que sustentava e o medo do desconhecido. Sua força servia de suporte para Miguel, mas também guardava as próprias incertezas que o mistério lhe trazia. Padre José, apesar da fé inabalável e do otimismo que tentava transmitir, permitia-se momentos de dúvida. Sabia que entre o que era visto e o que era sentido havia uma linha tênue e que muitas vezes o entendimento humano não alcançava as possibilidades do mundo espiritual. Essa consciência o tornava um guia modesto, disposto a caminhar ao lado dos outros mesmo em terrenos nebulosos. Além dos personagens centrais, os visitantes da vila também passaram a ser afetados pela intensidade do mistério. Jornalistas e investigadores, que chegaram inicialmente com a intenção de revelar a verdade, começaram a questionar suas próprias crenças diante dos fenômenos inexplicáveis que testemunhavam. A linha entre profissionalismo e emoção se tornou tênue, e muitos deixaram o local com mais perguntas do que respostas. O crescendo de dúvidas foi acompanhado por uma sensação crescente de urgência. As premonições de Miguel sobre a catástrofe no Brasil em 2026 ganharam um peso ainda maior
diante dos eventos inexplicáveis que se intensificavam, como o súbito desaparecimento de animais, mudanças no clima e um sentimento coletivo de inquietação. No epicentro desse turbilhão, Miguel parecia amadurecer a cada dia. Consciente de que seu destino estava entrelaçado com forças que transcendem a compreensão comum, ele começou a explorar suas memórias e sentimentos com uma intensidade que afastava a inocência típica da infância. À sua maneira silenciosa, ele confrontava o mistério que habitava sua alma, buscando equilíbrio entre o ser criança e ser portador de uma verdade ancestral. Essa fase da história convida o espectador a mergulhar naquele espaço onde o mistério e a dúvida coexistem, onde o conhecido e o desconhecido se entrelaçam em um delicado jogo. O roteiro não oferece respostas definitivas, mas mantém a atmosfera de incerteza e fascínio que alimentam a curiosidade e a reflexão. Assim, a trama segue tecendo seus fios, com cada nova dúvida reforçando a importância do mistério e instigando o público a questionar suas próprias crenças e percepções. No âmago da história, permanece a criança que traz em si o eco das eras e o presságio de um futuro que apenas aqueles atentos poderão ouvir. À medida que a história de Miguel se desenrolava na pequena vila sertaneja, um fenômeno extraordinário não apenas alterava a vida dos habitantes, mas refletia um impacto que transcenderia as fronteiras locais e tocaria corações e mentes muito além do sertão. Essa reflexão aprofundada sobre o mistério, a vida, a morte e a continuidade da alma tornava-se uma peça fundamental para compreender a dimensão espiritual e social daquela narrativa. Miguel, garoto marcado por um destino ancestral, repercutia não só pela sua incomum ligação com Lampião, mas também pela forma como aquele mistério afetava e transformava a percepção de todos a seu redor. Suas histórias, premonições e a aura espiritual que emanava começaram a despertar uma onda de introspecção, fé e questionamentos existenciais na comunidade. A trajetória do menino começou a ser vista como algo que ultrapassava o meramente sobrenatural ou histórico. Era um convite ao pensamento sobre aspectos que visitam a essência humana. A reencarnação, o sentido da missão, a persistência da alma através dos tempos e o papel que cada indivíduo desempenha em um ciclo maior e invisível. Essa dimensão levou moradores e visitantes a revisitar suas próprias crenças, valores e esperanças. Mesmo aqueles que inicialmente mostraram ceticismo foram tocados de alguma forma. Pais compartilhavam em pequenos grupos suas experiências pessoais, histórias antigas de família e visões que guardavam há muito tempo em silêncio, mas que agora ganhavam nova luz e significado. Era como se o mistério de Miguel tivesse aberto uma porta que há muito estava trancada, liberando memórias ocultas e inspirações para uma vida mais profunda e consciente. No campo espiritual, Padre José encontrou-se em constante interlocução com sua fé, refletindo sobre o papel do mistério como uma ponte entre o divino e o humano. A mensagem do menino ressoava em seus sermões, inspirando a comunidade a abraçar a esperança e a reforma interior, convidando cada um a agir com amor e coragem diante das mudanças que se avizinhavam. Dona Rosa acompanhava esses impactos com a alma cheia de sentimentos complexos: orgulho, medo, aceitação e, sobretudo, um amor infinito por seu filho. Ela representava uma força silenciosa, um elo entre o passado e o presente, entre a criança e o legado que carregava, mostrando que, mesmo diante do inexplicável, o afeto é o que sustenta a humanidade. A dimensão social da história também se aprofundou. A vila, antes esquecida, passou a receber visitantes e pesquisadores interessados em compreender o fenômeno. A notícia sobre Miguel espalhou-se para além das fronteiras estaduais, tornando-se um símbolo de resistência cultural e espiritual. Essa nova visibilidade trouxe desafios sociais e culturais significativos.
Ao mesmo tempo que a vila recebia reconhecimento, enfrentava pressões por exploração midiática e turística, que muitas vezes ignoravam a profundidade da história para focar no sensacionalismo. Essa tensão provocava debates intensos sobre o respeito à cultura local e das histórias ancestrais, o que reforçava a necessidade de proteger não apenas a criança, mas toda uma comunidade. O mistério de Miguel, por fim, assumia o papel de catalisador para um despertar coletivo, não apenas naqueles que acreditavam na reencarnação, mas em todos que buscavam entender a fragilidade e a força da vida. Ele apresentava o equilíbrio delicado entre o tempo histórico e o sagrado, entre a ciência e a fé, convidando cada indivíduo a refletir sobre sua própria existência. A mensagem final do roteiro se encerra nesse ponto, com a percepção de que o mistério permanece vivo, ecoando nas vozes, nos olhos e nos corações daqueles que foram tocados pela história. Miguel, embora criança, tornou-se a voz de uma alma que transcende eras, um lembrete de que a vida é um ciclo eterno de luta, aprendizado e renovação. E à medida que o sol se põe sobre o sertão, as estrelas brilham mais intensamente, como se fossem testemunhas silenciosas de um segredo que jamais será totalmente revelado, mas que continuará a inspirar e inquietar todos que se atrevem a ouvir. Chegando quase ao fim da saga que envolve Miguel e seu inusitado vínculo com a alma do lendário Lampião, a narrativa encontra-se em um ponto de equilíbrio entre resolução e mistério, entre o conhecido e o inexplicável. Os últimos detalhes que se desdobram agora têm a missão de amarrar pontas soltas, sem necessariamente extinguir a chama do enigma que permeia toda a história. Miguel, apesar de todas as provações e revelações, mantém uma aura de criança que carrega um mundo dentro de si. Sua presença na vila é silenciosa e impactante, uma lembrança constante de que a história nunca está completamente finalizada e que cada vida é um elo em uma corrente que atravessa o tempo. Ao percorrer as ruas de terra batida, seu olhar contempla o presente, mas parece captar ecos do passado e do futuro. Dona Rosa, sempre ao lado do filho, exala força e amor incondicional. Seu papel ultrapassa o de uma mãe comum. Ela é a guardiã do segredo, a protetora da alma que carrega seu próprio mistério. Mesmo diante das dificuldades impostas pela fama repentina e pela invasão de curiosos, ela mantém a serenidade, sabendo que cada gesto de cuidado é fundamental para preservar a essência de Miguel. Padre José, que acompanhou toda a jornada com a serenidade de quem tem fé, prepara-se para deixar a vila. Sua despedida é marcada por uma oração silenciosa, um pedido de proteção para o menino e para a comunidade que agora se encontra fortalecida, mesmo que fragilizada pelos eventos. O padre compreende que o mistério que testemunhou não tem respostas fáceis, mas ensinamentos profundos para quem deseja escutar. Enquanto isso, a vila começa a recuperar sua rotina, ainda que marcada por uma nova aura de respeitosa reverência e um toque sutil de medo. As histórias de Miguel, que já haviam circulado longe, permanecerão vivas no imaginário de todos que tiveram contato com aquilo. Sua figura se torna quase folclórica, um ponto de encontro entre o real e o mito. Porém, o fechamento deste capítulo traz uma última revelação, sutil e perturbadora. Em uma noite de lua cheia, um dos moradores mais antigos da vila, que até então havia permanecido afastado dos tumultos, compartilha um segredo oculto, uma pista deixada por lampiões do passado em um objeto esquecido, um relicário que poderia conter a chave para maiores entendimentos sobre a história de Miguel e Lampião. Esse relicário repousava esquecido em uma velha caixa de madeira, contendo documentos e pequenos artefatos que reforçavam a ligação entre as eras, entre a vida e a reencarnação. A descoberta sugere que o ciclo que uniu Miguel e Lampião
não pode ser simplesmente encerrado, mas que talvez faça parte de algo maior, um legado que atravessa gerações e emerge nos momentos em que a verdade precisa ser ouvida. O relato do morador, compartilhado em voz baixa e com reverência, reacende um novo tipo de mistério, mais profundo, simbólico e duradouro. Ele desafia a compreensão imediata e provoca uma sensação que permanece com os ouvintes, como uma sombra suave, um convite à reflexão contínua. Assim, mesmo perto do fim, a história deixa uma porta aberta, um chamado para que aqueles que ouvem continuem atentos aos sinais que o passado sussurra ao presente. A jornada de Miguel, embora próxima de um fechamento, é um lembrete de que o mistério nunca termina por completo e que é na busca pela verdade que reside a verdadeira essência da vida. À medida que as últimas páginas dessa história se escrevem nas entranhas do sertão, envolvidas pelas estrelas silenciosas e pelo vento que carrega segredos ancestrais, a narrativa chega a um fechamento que não é um ponto final, mas uma continuidade delicada que ecoa para além do tempo. Miguel, o garoto que transporta uma alma antiga e um destino incomum, permanece o símbolo vivo de uma conexão inexplicável entre eras. Seu corpo jovem e frágil esconde o peso de uma consciência que ultrapassa tudo o que a maioria compreende, e sua história inspira uma mistura única de temor, esperança e reverência. Ele encarna não só a luta de um homem que marcou o sertão, mas também o fardo e a bênção de carregar um legado que pode transformar o futuro. Dona Rosa, que acompanhou cada passo desse percurso com amor férreo e determinação inquebrantável, é a parceira silenciosa dessa travessia. Sua história se entrelaça com a do filho, revelando a força das raízes familiares e o poder da proteção materna. Ao mesmo tempo em que celebra cada pequena vitória, Dona Rosa enfrenta as incertezas que a acompanham, sabendo que a jornada que começa com Miguel é também uma trajetória única para ela e para a vila. Padre José, com sua fé renovada e sua humildade, reforça o papel do espiritual no entendimento do desconhecido. Suas palavras finais ecoam pelos corações da vila e daqueles que cruzaram essa história. A vida é um mistério que desafia explicações, e a verdadeira sabedoria está em aceitar essa complexidade com coragem e amor. A vila, antes isolada e esquecida, agora se transforma num espaço de memória viva e vigilância contínua. Os habitantes aprendem a conviver com o mistério, reconhecendo que nem tudo pode ser explicado, mas que o respeito, a união e a fé são os caminhos para enfrentar o desconhecido. Ali, entre o silêncio das estrelas e o pulsar da terra seca, cresce um espírito coletivo que honra o passado e se prepara para o que ainda está por vir. No cerne da conclusão está o convite para o espectador e para o próprio ser humano olhar para sua própria vida e suas próprias crenças de forma renovada. A história de Miguel e Lampião não é apenas uma trama sobre reencarnação ou premonições, mas um chamado para reconhecer que dentro de cada um pode haver vozes antigas, que os pensamentos e sonhos carregam verdades profundas e que o futuro é moldado por aqueles que ousam ouvir o sussurro do passado. Assim, o roteiro encerra com uma nota de esperança e mistério, deixando ao público o prazer e a inquietação da reflexão contínua. O mistério não é resolvido de forma definitiva, pois, na essência, isso nunca seria possível. Em vez disso, ele se transforma em uma ponte entre o que foi, o que é e o que poderá ser, convidando a todos a permanecerem atentos, abertos e preparados para as surpresas da vida. Enquanto o céu do sertão se estende infinito acima da vila, Miguel caminha pelo mundo, que ora aceita, ora desafia, e sua sombra se mistura com as estrelas. Um lembrete eterno de que somos todos parte de uma história maior, que ultrapassa o tempo e a compreensão, e que o mistério é, afinal, a sua própria essência.